Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Em Frente, aqui da IPEI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza, estou com você todos os dias aqui na TV Cultura, Rede Norte do Paraná, 27.1 é o canal. E de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado 2 vezes por dia, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. São apenas 15 minutos, mas que podem ser muito preciosos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque o nosso desejo aqui no programa Em Frente é para passar para você uma mensagem de fé, de amor, de paz, de esperança, em dias tão turbulentos que vivemos, não é? Nós estamos aqui, queridos, reunidos, olha, e embora você pode estar assistindo aí pela TV, eu queria te convidar, te convocar, na verdade, a que você entre em contato com alguém querido, passa lá, faz uma ligação, passa uma mensagem, compartilha esta transmissão, esta programação, para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas. Nós estamos aqui todos os dias e você pode participar com a gente de muitas atividades presenciais na Santos Dumont 1075, ou então você pode marcar aqui uma conversa, um bate-papo, um aconselhamento, uma oração com um dos pastores aqui da IPI, na Hugo Maria do Vale 422, tá bom? Ou então você pode ligar no telefone 43 3015 2727, 43 3015 2727. É um WhatsApp também, você pode aí mandar um oi, falar para nós como é que você está recebendo o programa. Nós daqui a pouco encerramos o ano, queridos, nós estamos querendo saber o que você está achando do programa Em Frente. Passa lá um WhatsApp, entre em contato com a gente, se você quiser ligar, vai ser muito bom ter a sua participação aqui na nossa programação, tá bom? Nós estamos meditando na Bíblia, na Palavra de Deus, e eu quero mais uma vez ler com você um trechinho aqui de um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. E diz assim a palavra de Deus lá no versículo 5. Jesus amava Maria, a sua irmã Marta e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Nós estamos nesse período falando a respeito de Lázaro, foi até um pedido aí de uma telespectadora e nós resolvemos atender e falar um pouco do texto que trata da ressurreição de um homem chamado Lázaro nos dias em que Jesus andou aqui sobre a terra. Ontem nós estávamos falando a respeito do amor, da boa convivência que Jesus tinha com Marta, Maria e Lázaro. Mas isso não fazia com que eles tivessem o direito de encostar Jesus contra a parede, porque quando Lázaro adoece, Marta, Maria mandam um recado a Jesus dizendo: olha, está enfermo aquele a quem tu amas, para ver se comovia o coração de Jesus, mas não precisava disso. Olha, a Bíblia está dizendo no versículo 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Se este as amava esses 3 irmãos, querido, e ele tinha todo o poder nas suas mãos, elas podiam descansar, não precisavam se apavorar nem colocar Jesus contra a parede, porque no seu amor, na sua força e no seu poder, Jesus iria cuidar daquela situação para elas. E muitas vezes nós ficamos com essa angústia, ou então temos esse tipo de comportamento em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus, em relação às coisas espirituais, até mesmo de lidar com a presença de Deus, o Espírito Santo em nós, essa pessoa maravilhosa. E a Bíblia diz no versículo 6, talvez por essa palavra aqui do versículo 6, olha, que na imaginação do autor do texto e também da própria Marta, das 2 irmãs, Marta e Maria, talvez elas tenham tomado essa atitude por causa disso aqui, olha. Quando soube que Lázaro estava doente, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele demorou mais 2 dias no lugar em que estava. Essa palavra, demorou. Ela soa ruim aqui, parece. Meu Deus, como assim? Alguém manda um recado a Jesus dizendo que aquele a quem ele amava e dizia amar muito, era amigo íntimo, vivia na casa, comendo junto, conversando, estando assim em intimidade, de repente fica se sabendo:
Lázaro, a quem tu amas, está doente. E aí o versículo 5 diz que ele realmente amava. E no 6 diz que quando Jesus soube, e olha, a enfermidade era terrível. Não era qualquer dorzinha no dedo, cabeça, não. Era algo para a morte. A Bíblia diz, Jesus ainda demorou mais 2 dias aonde ele estava. E depois, entre o lugar que ele estava, até ele se chegar, né, a chegar lá ao lugar onde estava Lázaro, em Betânia, levariam ainda mais 2 dias depois que ele morresse. Portanto, levaria 4 dias depois da morte de Lázaro para que Jesus chegasse. Então, aparentemente, Jesus estava mesmo demorando. A Bíblia diz, usou essa palavra. Depois que Jesus soube que Lázaro estava doente, que estava para morrer, Jesus ainda demorou. Esse texto coloca essa palavra, queridos, mas se a gente for olhar o sentido original, o que realmente o autor do texto queria dizer, não quer dizer que Jesus demorou, mas quer dizer que Jesus permaneceu, que ele ficou naquele lugar. Porque não, Jesus não demora para chegar quando nós estamos precisando dele. Mas isso é certeza, isso é garantia. Tem uma ministra de louvor que diz, olha, Jesus não vai nunca chegar atrasado, mas também nunca vai chegar adiantado. Querido, é momento de na nossa vida entendermos que toda a correria que nós empreendermos, né, que nós empreendemos até aqui, vamos usar nessa condição. Sabe, às vezes você veio levando a tua vida numa pressa para chegar a algo. Talvez o ano de 2019, que nós jamais imaginaríamos que estaremos vivendo as condições que temos vivido hoje, você tenha planejado o teu ano, você tinha uma agenda. Eu mesmo tinha um quadro de datas com pensamentos e programações para a minha vida pessoal, o meu trabalho, a própria vida da igreja. E talvez você com a sua família, né, você reuniu amigos e pensou, vamos fazer tal coisa em 2020. E você planejou talvez trocar de casa, de carro, eu não sei. Só que aí de repente, e aí você, né, veio correndo ao longo de algum tempo da sua vida planejando esse ano de 2020. E quando chegamos lá no início ainda, no primeiro trimestre, o que aconteceu? Tudo parou. Comércio, escola, igreja, a vida parece que parou. E aí, queridos, não adiantou nada daquilo, não é? Tudo que nós fizemos para chegar aqui, agora vai, agora. Meu Deus, e agora? Não foi. Não foi porque aparentemente parou, demorou. E ainda estamos vivendo dentro disso. E talvez você esteja questionando esse tipo de coisa até diante de Deus. Meu Deus, parecia que ia ser esse ano, mas agora vai demorar. Agora não chega mais. E eu quero falar para você, querido, que quando você colocou a tua vida nas mãos de Deus, confiou em Jesus Cristo algo, como Maria e Marta fizeram, ou pelo menos tentaram fazer, porque no final das contas, a gente vai observar todo o texto, elas acabaram não fazendo de verdade, mas eu quero convidar você a fazer de verdade esse trato, a colocar-se diante de Deus e parar de olhar para as coisas como se elas fossem acontecer no teu tempo, do teu jeito, no teu espaço, no teu lugar, na tua imaginação. Não, sabe? Se você realmente acredita em Deus e reconhece-o como Criador de todas as coisas, se você realmente reconhece a Deus como sendo aquele que tem poder, sabe essas frases de efeitos de Facebook que a gente coloca lá? Deus no controle, hashtag Deus no controle. Querido, agora é a hora de saber se eu e você realmente vivemos aquilo que postamos. Às vezes a gente aqui na igreja fala, olha, nós temos que viver o que pregamos, nós temos que viver o que ensinamos. Talvez essa era aqui do ano 2020 seja o tempo de dizermos, olha, temos que ser aquilo que postamos. E quantas vezes colocamos em Facebook uma alegria, uma intimidade com Deus, uma fé inabalável, que quando é posta à prova, seja no tempo, no espaço ou na condição que estamos vivendo, colocamos em dúvida. E aí começamos a dizer, Deus está demorando, Deus está se atrasando. Querido, não é assim. Se nós confiarmos em Deus, as coisas que acontecerão na nossa vida, vindas diretamente da mão dele em amor para nós, elas não vão demorar.
Não vão se atrasar, mas também não vão se adiantar. Sempre acontecerão no tempo certo, sabe? Na hora H, no dia D, no tempo necessário. E a gente precisa aprender a andar assim, querido. Caso contrário, nós vamos ficar angustiados, decepcionados. Sabe, temos colocado as nossas expectativas nas pessoas, nos homens que nos cercam. E quantas vezes você marca compromisso com alguém que de repente se atrasa, e você fica tão nervoso. E aí você transfere esse tipo de atitude para com Deus. O ser humano tem muitos imprevistos para chegar aonde nós estamos, mas Deus não. Quantas vezes, olha, teve um homem uma vez que foi até Jesus e falou: Jesus, o meu servo, o meu empregado está muito doente. E olha, para gostar do empregado assim, e procurou a cura do seu empregado, um centurião, diz a Bíblia, um chefe do exército romano. E ele falou: Jesus, mas eu sei de uma coisa, eu tenho muitas pessoas, muitos homens sob meu comando, debaixo da minha autoridade, e quando eu digo uma palavra, as coisas acontecem, e eu sei agora que se o Senhor mandar uma única palavra, o Senhor não precisa nem chegar na minha casa, se daqui o Senhor disser, aconteça, vai acontecer. Jesus olha para aquele homem e fala: olha, eu nunca vi tal fé em Israel, nunca viu, e aquele homem era um estrangeiro. Agora Deus está procurando em mim e em você, aqueles que dizemos que acreditamos em Deus, que confiamos no Senhor, mas que na hora da dor, da luta, da aflição, da paralisação, do distanciamento social, da loucura que esse mundo vive, simplesmente passamos a nos desesperar porque estamos na expectativa do que o homem vai dizer, do que as coisas vão acontecer. Querido, em nome de Jesus, para você ter uma vida que enfrente coisas e vença, para você ter uma vida que passe barreiras e siga em frente, é tempo de em 2020 você finalmente sacar, aprender de que nós precisamos confiar em um Deus, que é o único inclusive, que não demora, que não atrasa, mas que também não se adianta, mas que tem um tempo oportuno e certo para todas as coisas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 2, o apóstolo Paulo disse àqueles que liam aquela carta: disse Deus a você, te socorri no tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis que hoje é o dia aceitável, eis que hoje é o dia da salvação. Não adianta esperar para amanhã e nem ficar remoendo o que foi ontem. A coisa é hoje. Aos olhos de Deus, viva agora, sem a ansiedade do que virá, sem a culpa do que passou, acreditando que o Senhor não demora, de que o Senhor não atrasa, mas também não adianta. Tem algo preparado para você da parte de Deus, e é algo tão bom. O próprio Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia lá em Filipenses, que Deus mandou no tempo oportuno. Jesus não veio antes, Jesus não veio depois, Jesus veio na hora certa. E neste dia, Jesus está chegando no tempo oportuno para que algo bom aconteça para você. Algo bom segundo o olhar dele. Porque segundo a Bíblia, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e para os quais Deus tem um propósito. Eu posso afirmar com fé diante de Deus que esta pessoa que ama a Deus, para quem todas as coisas cooperam para o bem e para quem Deus tem um propósito, é você que está assistindo agora a esta programação. Eu quero orar a Deus, pedindo que no teu coração você encontre paz, que você encontre alegria.